Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei, qual é o horário aí que você está ouvindo, né? Eu gosto, quando eu vou ouvir as aulas, eu gosto muito de ouvir de noite, depois que eu já fiz bastante coisa. E como a gente tem essa opção, né, de escolher um horário para ouvir, eu gosto de ouvir à noite, mas cada um tem um horário e isso aí é bem legal. Às vezes você ouve de manhã, às vezes você ouve à tarde, mas fica a teu critério. É muito bom estar, né, com você de novo e vou falar uma coisa para vocês, querido. A saudade está cada dia maior, cada dia mais difícil, não é? Esse isolamento social, ele é realmente muito ruim. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós, Ele continua no controle de todas as coisas, não é? Deus nos ama e Ele cuida assim da gente nos mínimos detalhes, de maneira maravilhosa, de maneira especial. O amor de Deus por nós é incondicional e o seu cuidado também é da mesma maneira, é da mesma forma. E aí a gente, então, apesar dessa tristeza de estarmos distanciados socialmente, dessa saudade toda, é muito bom poder estar aqui com vocês todas as semanas e podermos estar então estudando a palavra de Deus e estarmos também aqui no grupo, né, da nossa classe conversando. Mas deixa eu te falar uma coisa, já pegou sua Bíblia aí? Já pegou a sua Bíblia, já colocou aí do seu lado? Hoje eu vou falar uma coisa para você, é uma sugestão, tá? Queria pedir a você para você pegar uma cadeira, um banco, sei lá, alguma coisa para você fazer como para uma pessoa sentar aí na sua frente, de preferência na sua frente. Mas se não puder, pode ser do lado também. E se você não puder fazer isso fisicamente, faça aí na sua mente aí, pega aí, né? Imagina que tem uma pessoa sentada diante de você e, e que hoje, na verdade, você vai estar batendo um papo com essa pessoa, vai estar conversando com essa pessoa, vai estar de frente para essa pessoa e essa pessoa vai falar coisas vindas de Deus para você, diretamente para o seu coração. E essa pessoa não é o professor, não é o professor. Essa pessoa é o próprio Deus falando através da sua palavra, através de Tiago. E eu queria que você imaginasse que Tiago está sentado aí na sua frente e que ele vai falar com você hoje, vai falar para você hoje. Ele vai ser canal de bênção de Deus para você nesse dia. Então, se você não puder fazer isso fisicamente, faz aí na sua mente aí, imagina aí, tá bom? Mas vamos orar, vamos falar com Deus e logo em seguida a gente vai começar então a nossa aula de hoje. Vamos orar, vamos pedir para o nosso Pai, né, querido e amado, a sua direção para tudo quanto vamos viver nesses minutos que vamos estar juntos aqui. Juntos porque eu me sinto estando aí também, tá? Junto de você. Então vai ter lugar para o Tiago, mas deixa um lugarzinho aí também para o professor sentar aí do seu lado aí também, para a gente poder estar conversando juntos. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade rica e abençoada de podermos falar contigo. E muito mais, ó Deus, de falarmos contigo, de ouvirmos a tua voz através de tantas formas, ó Deus, como o Senhor fala conosco. Através da tua palavra, através da lição, através do irmão, através de situações,
Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala conosco e nós podemos aprender muito contigo e com a tua palavra. Ó Deus, dá-nos direção para que tudo quanto for feito a partir desse instante possa ser da tua vontade e possa tão somente ser dirigido exclusivamente pelo Senhor. Cuida de nós, toma as nossas vidas nas tuas mãos e abençoa cada um irmão, a cada uma irmã que vai estar, ó Deus, participando desta aula, como o Senhor já tem cuidado até aqui. Estamos vivendo dias difíceis, complicados, mas o Senhor, como eu já disse, tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Então nós queremos te agradecer por isso e te rogar estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Bom, acredito que você já tem apego aí, então, à cadeira, o banco aí, mentalmente ou fisicamente mesmo, e já colocou aí, já pegou também a sua Bíblia, né? E vamos então à nossa lição. O título da nossa lição de hoje é A Origem dos Conflitos e os Meios para Vencê-lo. E a nossa lição de hoje está baseada no texto de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Quero lembrar a você que eu estou usando a versão NVI, que é a nova versão internacional, mas eu também estou com a Bíblia NAA aqui também, que é a Almeida atualizada, tá bom? Mas independente da versão que você esteja usando aí, não tem problema, porque a palavra de Deus ela não tem mudanças. Mas vamos lá, vamos continuar então, ou melhor, vamos começar a nossa aula. Vamos então ao nosso texto, vamos ler o texto de uma forma geral, Tiago 4, de 1 a 10, e depois a gente vai, como a gente sempre tem feito, a gente vai falando aí a respeito dos versículos, seguindo um por um, ou às vezes dois, enfim. Mas vamos então à leitura do texto. Diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, querido, vamos lá, vamos começar esse texto aqui, lembrando que Tiago, meio-irmão de Jesus, está falando a crentes, e a crentes, né, conforme ele vai falar para nós lá no capítulo número 1, aos judeus dispersos, né, que estão na diáspora, ou seja, cristãos que foram separados, que foram espalhados por vários lugares e agora convertidos então ao cristianismo, estão congregando em um mesmo lugar. E a gente sabe que onde há pessoas juntas,
sempre vai haver problemas, dificuldades, e aí Tiago já vem falando, né, para nós, através dos capítulos anteriores que nós estivemos estudando, a respeito de algumas coisas práticas para a vida cristã. Diferentemente de algumas cartas, por exemplo, que a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo a algumas igrejas, quando ele vai tratar diretamente com aquela igreja, Tiago está trazendo aqui assuntos que não necessariamente são específicos de uma igreja, mas de uma comunidade mais ampla, cristã, né, que a gente pode dizer assim. E aí Tiago, então, está trazendo para nós, e Tiago começa a nos falar, então, no verso 1, e aí eu queria que você imaginasse que Tiago, esse Tiago aí que a gente falou, né, imaginariamente, está aí na sua frente, e ele então vai começar a falar para nós o seguinte. Eu não vou fazer uma voz diferente aqui para fazer como se fosse a voz de Tiago, é claro, né? Vou ler com a minha própria voz aqui, mas vamos entender, vamos fazer de conta que é Tiago que está lendo para a gente. Ele que está nos falando isso. E ele diz o seguinte no verso de número 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? E aí, Tiago ainda vai nas entrelinhas, né? Eu acho que a gente pode dizer isso, como se isso não está registrado, mas é como se ele estivesse dizendo assim, vocês não sabem? Pois bem, eu vou responder para vocês com outra pergunta. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou então, em uma outra versão, diz o seguinte, na versão NAA, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Mas peraí, Tiago, peraí, só um pouquinho. Peraí. Você está dizendo que as guerras e os conflitos que nós vivemos nascem dentro de nós mesmos? Que o nosso interior tem, entre aspas aí, mini-guerras? Então, briga de marido e mulher, filhos e pais, amigos, relacionamentos no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, até na igreja, começa ou tem origem aqui dentro de nós mesmos? Sim, essa é a resposta, né? Fazemos guerras e ficamos chateados com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, porque estamos o tempo todo em busca de prazer e satisfação. Queremos satisfazer a nós mesmos, queremos dar prazer a nós mesmos. E aí, por isso, nós brigamos, por isso, nós discutimos, por isso, nós nos chateamos. E Tiago ainda vai ser mais enfático. Daqui a pouco ele vai falar que nós fazemos algumas outras coisas. Então, assim, querido, como é que isso pode acontecer? O problema não está necessariamente nos nossos relacionamentos, mas o problema é o prazer que nós queremos ter, que tipo de prazer, né, nós queremos ter nas nossas vidas e que preço nós estamos dispostos a pagar por esses prazeres. E aí eu queria dizer para você de que o dicionário vai dizer para nós sensação agradável de contentamento ou alegria, normalmente relacionada à satisfação de um desejo. Ou seja, temos desejos, temos vontade de possuir coisas, acreditando que isso vai nos trazer um prazer enorme, e aí por isso saímos atropelando, brigando, discutindo, reclamando, fazendo guerras, e isso sai da onde? De dentro de nós mesmos. De dentro de nós mesmos. Tiago, ele fala de uma maneira muito forte. Mas vamos continuar conversando aqui.
Vamos ver porque Tiago tem mais coisa para nos dizer. Fala, Tiago, fala aí para a gente agora. Versículo de número 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerra. Nada têm, porque não pedem. Cobiça, morte, inveja, luta e guerra. Fazemos tudo isso e não obtemos os resultados esperados. Cobiçamos e invejamos coisas que, na maioria das vezes, não vão satisfazer as nossas necessidades de paz, por exemplo, de alegria. Brigamos, lutamos, cobiçamos, invejamos e não alcançamos isso. E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho por que a gente não consegue alcançar isto, né? A gente luta, a gente guerreia e a gente até mata. Não no sentido literal, mas com palavras, com atitudes. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Alguma vez você já disse assim, para mim fulano morreu. Não quero nem saber mais dessa pessoa. Mas o que fez nascer esse sentimento em você? O que fez você colocar essa pessoa como morta para você? Ou melhor, o que fez você começar a deixar de ter um bom sentimento por essa pessoa? A gente vê maridos e mulheres discutindo, brigando por coisas tão fúteis, por coisas tão simples. Pais e filhos que discutem, que brigam. A gente vê na mídia, né, na televisão, no rádio e agora na internet também, todos os dias. Notícias de pessoas, filhos que foram capazes de matar os seus pais de olho na herança, porque acreditavam que aquela herança iria trazer para eles prazeres que eles queriam muito sentir, que eles queriam muito provar. Maridos que fazem coisas com relação à sua esposa porque acreditam que aquela coisa que eles estão fazendo vai lhes trazer prazer maior ou o verdadeiro prazer que eles esperam. Você já viu, por exemplo, e aí eu queria até abrir um parênteses aqui, quando alguém vai trair, né? Uma pessoa vai trair a outra. Vamos pegar aqui o marido traindo a esposa. Quando ele vai trair a esposa, a motivação dele de trair a esposa não é porque ele pensa assim, eu quero trair a minha esposa, eu vou trair porque aquela outra pessoa lava roupa melhor do que a minha esposa. Não. O prazer que ele quer sentir é um outro prazer. Mas essa pessoa que faz isso, ela está pensando somente nela. Ao invés dela sentar e conversar e dizer a outra pessoa, poxa, eu estou querendo sentir alegria, eu quero poder me sentir feliz ao seu lado. Vamos sentar para a gente poder tentar descobrir como é que a gente vai conseguir fazer isso. Mas não, ela prefere ir buscar na outra pessoa, lá fora, aquele tipo de prazer momentâneo que ela acha que ela não tem na sua própria casa. Os relacionamentos de trabalho, né? As pessoas invejando o cargo das outras, invejando a posição social das outras, querendo a posição na empresa das outras. E aí a gente vai chegar também, infelizmente, na igreja. Quantas pessoas na igreja ferem, magoam,
entristecem ao seu próprio irmão por inveja, né? Porque, ai não, fulano de tal tem o cargo tal e eu não tenho. Fulano de tal tem o carro X e eu não tenho. Como isso é complicado, como isso é difícil. Mas Tiago ainda nos diz no verso 2, lá no finalzinho, o seguinte: nada tem porque não pedem. E aí, às vezes, a gente diz assim: eu não preciso pedir, Deus sabe o que eu preciso. Sabe, há muito tempo nós não oramos mais como devíamos orar. Nós até paramos por algum momento de orar. Às vezes a gente está confiando em nós mesmos. Não, eu já tenho uma posição social, já tenho isso, já tenho aquilo, então para que eu vou orar? Para que eu vou buscar, né, a Deus em oração? Outros ainda pensam o seguinte, né? Bom, o que eu vou pedir, eu estou até com vergonha, né, de pedir a Deus. Então vou deixar por conta do Senhor. Deus, olha, o Senhor sabe o que eu preciso, né? Então, assim, eu não vou pedir não, porque, né, lá no meu íntimo mesmo eu sei que isso que eu estou pedindo, eu nem preciso. Eu nem preciso, Deus, mas, poxa, o meu vizinho tem, né? Então, eu também preciso. Mas eu não vou te pedir não, Senhor, porque eu tenho até vergonha de falar isso, né? Dessa maneira que eu estou te pedindo aqui essa determinada coisa. E aí, tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas assim, eu anotei aqui, se você quiser anotar aí também, depois aproveita e anota. A frase diz o seguinte: Deus concede pedidos que têm seus motivos no nome, no reino e na vontade dele. Então, se eu pedir, é para a glória do nome do Senhor, é para engrandecer o seu reino e ainda é da vontade dele, sim para tudo, é para a glória do seu nome, é para engrandecer o seu reino e é da vontade dele? Sim, para tudo, é isso. É para a glória dele, para engrandecer o seu reino e é da vontade dele. Eu já perguntei a Deus. Então, ok, eu vou pedir. Agora, se existir um não nessas respostas aí, então eu tenho que rever tudo, né? E ver o que é que eu estou fazendo de errado. Então, se eu seguir esta regra, com certeza eu vou orar a Deus, eu vou pedir, sim, eu não vou ter vergonha, eu não vou me sentir o bambambam que não precisa, né, de orar. Então, eu vou orar e aí, seguindo essa regrinha, com certeza as minhas orações, as minhas petições a Deus, elas serão muito melhores. E aí, Tiago, vamos lá, continua. Fala com a gente aí mais um pouquinho. Fala aí agora. Vamos lá, verso de número 3, então. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E aí eu vou falar agora com Tiago, o imaginário aqui, tá? Tiago, agora deu um nó aqui na minha cabeça. Primeiro você falou que eu não tenho ou que eu não recebo porque eu não peço. E agora você diz que eu peço, mas eu peço mal. Então, é para eu pedir ou não é para eu pedir? Explica, por favor. Explica. E aí, Tiago, então, está dizendo para nós aqui o seguinte: vocês não recebem porque vocês pedem mal.
para esbanjarem em seus prazeres. Pois é, querido. O que nós pedimos a Deus, ou o que nós temos pedido a Deus, nós não temos pedido a Ele para glória do nome dEle, para engrandecimento do seu reino. E não temos perguntado se é da vontade dEle, mas simplesmente para o nosso próprio prazer. Né? Simplesmente para o nosso próprio prazer. Para a minha alegria, para a minha satisfação. Não importa o que isso vai trazer de consequência a outras pessoas. Por exemplo, eu falo assim, olha, Deus me dá um carro novo. E aí é como se Deus estivesse dizendo para mim assim, para quê? E aí eu digo, Senhor, o meu vizinho tem. O meu amigo do trabalho tem. Deus, o pastor tem. E olha, Deus, tem que ser 0. Sabe para quê, Deus? Para eles morrerem de inveja. Assim, eu usei o carro, mas pode ser outras tantas coisas, né? Que a gente, às vezes, pede a Deus simplesmente porque o outro tem, ou simplesmente porque a gente acha que isso vai trazer para nós algum status, né? Deus, eu quero muito ser um empresário, mas eu não penso na luta, nas consequências, nas dificuldades. Não, eu quero ser justamente para eu poder dizer assim, eu estou te mandando embora dessa empresa, porque você não fez o que eu queria. Mas quantas vezes nós, no nosso próprio emprego, não valorizamos o nosso emprego e às vezes quando alguém vai lá e demite alguém ou até demite a nós mesmos, a gente fala que foi injustiçado. Às vezes a gente está, colocando valor em algo que não deveria de ter e deixando de dar valor a coisas que deveriam de ter valor. Então, pedimos coisas para o nosso próprio prazer e por isso a gente não recebe. A gente está pedindo errado. A nossa motivação, em muitas vezes, tem sido errada. E, é claro, como a gente sempre diz aqui, né? No Brasil isso não acontece. Na igreja brasileira isso não acontece. Isso acontece, sei lá, em outros tantos lugares, né? Mas vamos continuar, vamos seguir aí que Tiago tem muita coisa para falar ainda para gente. Fala aí, Tiago. Fala aí. Versículo 4, 5 e 6. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Adúltero ou infiel. Amizade do mundo é inimizade contra Deus. Esse mundo aqui, a que Tiago se refere aqui, é as paixões do mundo, né? As coisas materiais que nos fazem pecar tanto, errar tanto o alvo, sair tanto da presença do Senhor. E às vezes nós estamos tão próximos do mundo, a nossa amizade com o mundo é tão grande, tão próxima, que às vezes nem somos reconhecidos como servos de Deus, mas somos reconhecidos às vezes como pessoas que fazem parte desse mundo aí que Tiago está trazendo para nós. Esse mundo aqui, ele se refere a esse amor, a esse apego, a esse desejo descontrolado pelas coisas materiais e pelo prazer que elas vão trazer. No verso 5, é o Espírito Santo que habita em nós. Essa é uma pergunta. É o Espírito Santo que habita em nós? Então, nós não podemos dar lugar a estas coisas, pois
não podemos servir a dois senhores. Não pode habitar em nós o Espírito Santo de Deus, que não cobiça, que não inveja e que não faz outras coisas erradas, e, ao mesmo tempo, termos um outro espírito ou um outro sentimento dentro de nós que vai nos gerar tudo isso. E aí, às vezes, a gente costuma tentar justificar as coisas dizendo assim: mas é a minha natureza pecaminosa, né? Tá no sangue, tá no meu DNA esse pecado, essa vontade desenfreada de sentir prazer em coisas materiais, em coisas que não necessariamente venham de Deus. E aí a gente começa então a praticar esses erros, né? Então, esse ciúme não é um ciúme humano, mas é como um cuidado de Deus por nós. E no verso 6, então, nós vamos ver que, por isso, ele dá cada vez mais graça, que é o favor imerecido, a gente já aprendeu isso, né? Aos humildes, porque aos soberbos ele resiste. A sua graça, ela nos basta. E aí, quando a gente vai falar de humilde, né, de humildade e desse favor imerecido, a gente vai ver algumas coisas muito interessantes. E aí eu queria aproveitar e contar para você aqui uma historinha que eu ouvi, eu não sei muito detalhe sobre isso, mas conta-se o seguinte: existia um presidente americano e ele tinha lá no seu gabinete, na sua sala, uma pirâmide de vidro, e nessa pirâmide de vidro que ele tinha lá no seu gabinete, tinha, quando você via, tinha um pedaço de pão. Ele tinha um pedaço de pão ali dentro. E as pessoas que chegavam ali ficavam vendo aquilo e aí falavam: olha, eu não entendo essa pirâmide aí. Pois é, você está vendo isso aí, mas aí dentro tem uma grande riqueza. Um pãozinho é uma grande riqueza? Pois é porque você não consegue ver direito. E aí a pessoa dizia: mas como é que eu vou conseguir ver direito? Você tem que ver pela parte de baixo. E aí a pessoa: mas peraí. Aí começava a se abaixar um pouquinho, olhava meio que de lado, não conseguia ver. E tal, ia. E até que a pessoa conseguia se ajoelhar e ver a pirâmide por baixo, e aquele que parecia ser um pedaço de pão em cima, ele acaba sendo embaixo, quando a pessoa olhava, eram milhares e milhares e milhares e milhares de pão. Ou seja, aquilo que era uma coisa única em cima, por baixo, quando a pessoa conseguia olhar por baixo, se ajoelhar ali, ela conseguia ver a grande riqueza que tinha por debaixo daquilo tudo. Mas aquela pessoa só conseguiu ver aquilo porque ela se ajoelhou. Ou seja, ela se humilhou, né? Saiu da sua posição normal, se ajoelhou para poder conseguir enxergar aquilo. Sabe, a gente, às vezes, nós não queremos ser humildes, nós não queremos nos humilhar, às vezes, diante de Deus, nós não queremos ser humildes diante do nosso próximo, nós não queremos ter atitudes humildes e perdemos muitas coisas por causa disso. Perdemos muitas coisas por causa disso. Então o verso de número 6 vai dizer de que Deus nos dá graça maior quando somos humildes, quando nos humilhamos até mesmo diante dele, né? E que Deus então se opõe a quem? Aos orgulhosos. Você conhece alguém? Mas responde só para você aí. Responde só para você, por favor.
Você conhece alguém que na igreja, né, bate no peito e diz assim, olha, eu tenho cargo tal, eu sou, né, o bam, bam, bam. Eu faço o melhor, eu canto melhor, eu toco o instrumento da melhor maneira possível. Quando eu não venho, olha, a coisa não sai do jeito que deveria de sair. Isso é humildade? Não. Isso é orgulho. Isso é soberba, né? Isso é querer realmente ser melhor do que o outro, e melhor, ou demonstrar que é melhor, sei lá. E isso, então, a palavra de Deus está condenando, a palavra de Deus está dizendo que não. E então Tiago está dizendo, mas Deus se opõe, né, então, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí a gente vai agora, por favor, Tiago, nos ajuda aí. Vamos então para o verso de número 7. Diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é uma coisa que é muito interessante. A gente vai ver de que o tempo todo o que o diabo quer tão somente é nos separar de Deus, não é? Então, quando eu digo que eu resisto ao diabo, eu digo assim, diabo, você não vai conseguir me separar de Deus. Você não vai conseguir me tirar daqui. Eu vou continuar aqui. Então, se eu resisto a essa força que o diabo está fazendo de tentar me separar de Deus, ele vai fugir de mim, ele vai desistir disso. Porque o diabo também não quer ter esse trabalho todo. Ele não quer ter tanto trabalho. Ele quer as coisas mais fáceis. Ele quer as coisas mais fáceis. Então, se eu resisto, se eu continuo firme ali aos pés do meu Senhor, se eu continuo glorificando ao meu Deus, se eu continuo prestando um culto real, verdadeiro a Ele, se eu continuo sendo humilde, se eu continuo pedindo a Deus coisas que sejam da sua vontade e que sejam para a glória do seu nome, o diabo não vai resistir. E ele vai fugir de mim, vai fugir de você, ele vai fugir de nós. Verso 8 vai nos dizer, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ah, quantos de nós estamos distantes de Deus? Quantos de nós temos nos afastado de Deus por coisas tão simples? Não, porque, poxa, Deus, né? Deus não olhou para mim, poxa, logo eu que sou uma pessoa, né, que oro 3 vezes ao dia, que já li a Bíblia 15 vezes, que vou à igreja de manhã, de tarde e de noite, que faço isso, que faço aquilo outro. Precisamos nos aproximar de Deus para a glória do nome dele. Precisamos nos aproximar de Deus para exaltarmos o seu nome, para reconhecermos que nós não somos nada, que nós somos pó, mas que o próprio Deus quer falar aos nossos corações e que quando estamos junto dele, ele também se aproxima de nós. Tiago ainda nos diz, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A gente às vezes não se pega com a nossa mente dividida mesmo? Faço isso ou não faço isso? Isso é pecado? Isso não é pecado? Se gerou dúvida, pode crer que já é. Pode ter certeza de que já é. Gerou dúvida se é pecado ou se não é? Então é porque é. E agora? Né? O chamado em cima do muro, né? Então, se eu tenho dúvida, Tiago está dizendo de que nós precisamos de purificar o nosso coração. E purificação é muito mais do que uma simples limpeza. É purificar mesmo, é tirar aquelas coisas bem do cantinho, sabe? Aquele negocinho que
a olho nu a gente não consegue ver? É isso que é purificar. Purifiquemos o nosso coração. Verso 9. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Quando o Tiago está dizendo isso para nós, é porque Tiago está nos mostrando aqui que mesmo com aquelas guerras, aquelas contendas, com a inveja, com as cobiças e tudo mais, a gente está fazendo festa. A gente está, brincando de ser crente. A gente está fazendo essas coisas o tempo todo. Mas Tiago, então, está dizendo para nós que nós devemos nos entristecer, nos lamentar e chorarmos. Trocarmos o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago não está dizendo que nós devemos ser tristes, mas que a nossa alegria, que a nossa satisfação, que a nossa festa, ela não deve ser por esses motivos, desses prazeres mundanos, desses prazeres carnais, dessas coisas que a carne traz para nós. É isso que Tiago está nos trazendo. E por último, Tiago ainda vai nos dizer, no verso de número 10, humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Esse exaltar, esse exaltará que o texto está nos dizendo, não quer dizer de que Deus vai nos colocar por cima dos outros, não. Mas tão somente está nos dizendo de que quando as pessoas nos verem, as pessoas vão reconhecer de que Deus está na nossa vida. Deus é quem faz as coisas por nós. Deus é quem nos dá o melhor. Deus é quem nos trata de maneira tão maravilhosa e de que tudo que nós temos e que tudo que nós somos tão somente vem da parte do nosso Deus. Sabe, querido, esse texto ele é um texto muito forte e que traz grandes lições aos nossos corações. Vamos parar de fazer guerra, de ter inveja, de termos ciúme, de brigarmos por coisas materiais. Vamos nos tornar pessoas mais humildes. Vamos glorificar, exaltar, glorificar o nome do nosso Deus por tantas coisas. Temos vivido esses últimos dias esses problemas da pandemia, esse isolamento social, e pessoas que não reconhecem de que somos dependentes de Deus, que somos carentes do seu amor e da sua misericórdia. Pessoas que mesmo nesses dias estão brigando por coisas tão fúteis, por coisas tão pequenas, por coisas que não são coisas de Deus, coisas que não são de Deus. E eu quero, nesse momento ainda, como eu tenho feito, eu vou postar daqui a pouco, então, depois da lição, uma música para que a gente possa ouvir. E eu hoje queria muito pedir a você para que você ouvisse essa canção. Essa canção diz de que o meu maior prazer, a minha maior alegria é estar em tua presença. Deve ser motivo de satisfação, de prazer, de alegria para nós, de gozo para nós estarmos na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nada nos falta. Podemos declarar como o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nós estamos então na presença dele, esse então deve ser o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. Minha oração é que Deus possa falar, ou melhor, ter falado aos nossos corações
nesta lição, dessa forma tão clara como o Tiago tem escrito. E eu tenho dito aqui que Tiago tem escrito de uma maneira muito carinhosa, e eu acho isso mesmo. Inclusive a nossa aula hoje ficou bem extensa, mas que Deus possa nos abençoar, queridos. Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e que possamos estar buscando a cada dia sermos crentes melhores, crentes mais fiéis, pessoas que amam a Deus e que servem a Ele em espírito e em verdade. Deus os abençoe. Um grande abraço a todos, com muita saudade, e até a nossa próxima aula.